Autoirônico, trapalhão, autoconsciente, inseguro, idealista, romântico, empático, vegano, tem medo de avião, passa mal em barcos, não gosta de violência, mas usa quando é preciso. Esse é o Dylan Dog. Dylan Dog é um gibizinho, né? Um quadrinho italiano da Bonelli Editore, né? Dylan Dog começou a ser publicado em 1987. Me corrijam se estiver errado, porque eu estou usando de cabeça. Com a sua primeira edição sendo A Volta dos Mortos-Vivos, né? O Despertar dos Mortos-Vivos. Despertar dos Mortos-Vivos, que se encontra no número 1, né? Do Ônibus da Mitos, que se encontra para comprar aqui fácil. Essa daqui é uma republicação italiana colorida. Aliás, eu não costumo gostar de colorização, mas eu até que gostei. Combinou com um pouco com o traço do estano e a colorização. São cores muito bacanas, não são cores muito tradicionais, não tenta ser uma coisa muito normal, né? Tem uma estética bem diferente. Estética que eu gosto, tá? Que eu gosto. Desses quadrinhos mais antigos. Não é uma pintura muito realista. Isso combina muito com o Dylan Dog. Apesar disso, prefiro edição preta e branca. Essa daqui é do Collezione Book. Versões em capa dura que saíram de algumas das primeiras edições de Dylan Dog. E eu não vim mostrar isso aqui. Eu vim falar pra vocês sobre Dylan Dog, né? Sobre a primeira edição de Dylan Dog. A primeira edição de Dylan Dog começa muito bem, né? Começa com uma casa, arte lindíssima, apesar de eu não gostar muito dos traços do estano, mas isso aqui virou clássico, né? Uma coisa muito bizarra acontece, para falar a verdade, e acaba caindo onde, ó? Na porta do Dylan Dog, como sempre acontece. Essa história basicamente constrói o que se vai se desenvolver depois, que é uma estrutura narrativa tradicional de Dylan Dog. É claro que vão ter histórias que quebram com isso, como Dopo Mezzanotte, que está aqui no Ônibus 5, que é Após a Meia-Noite, que é uma homenagem ao filme After Hours do Scorsese, né? Eu não lembro como que está traduzido ali no Ônibus. Mas é claro que tem muitas histórias que quebram essa estrutura, mas o tradicional é isso. Você começa vendo um desastre, alguma coisa ruim acontecendo, e alguns envolvidos parando na porta do Dylan Dog. É muito legal ler essa edição, em primeiro lugar, para conhecer um pouco o que é o Dylan Dog, né? O que são essas figuras, como o Grush, o Bloch, né? E para depois começar a ler Dylan Dog aleatoriamente, não precisa ser em ordem, né? Mas isso mostra muito quem é o Dylan Dog, né? Como eu disse ali no começo do vídeo, fiz uma brincadeira, ele é romântico, ele é idealista, ele é meio trapalhão, ele é, ao mesmo tempo, ele é muito encantador, todas as mulheres ficam doidas com ele, né? Não tem uma mulher ali que não bata o olho ali e não se apaixone pelo Dylan Dog. Ele é um personagem muito particular, né? E o ponto principal dele, ele é imperfeito. Ele é uma pessoa que está sempre consciente da sua imperfeição, né? E um pouco inseguro até, mas que se desenvolve, ele muda, mas não muda. Você vê que ele está sempre aberto para essas mudanças, né? É uma edição fenomenal, trata basicamente de mortos-vivos, mas de uma forma não convencional, né? No começo parece ser muito uma historinha padrão de zumbi, e até tem momentos meio padrão de zumbi, mas como o Dylan Dog sempre fica quebrando com a sua expectativa, né? Você acha que é uma coisa, depois você acha que é outra. Tem imagens muito bacanas. Aqui é a mesma imagem que eu tinha mostrado antes, só que em colorido. Vale muito a pena para conhecer o personagem, né? É claro, o Dylan Dog se apaixona pela moça da história e apresenta uma pessoa muito importante, que é o Dr. Chabaras, né? Que mais pra frente vocês vão descobrindo mais informações
sobre esse tal Dr. Chabaras. Cria basicamente a estrutura do que é uma narrativa de Dylan Dog, né? O Groucho lançando a arma, isso vai ser muito recorrente, então é uma edição muito bacana. Escrito por Sclave, obviamente, primeira história, quem criou o personagem, e desenhada por Stano, quem basicamente deu a primeira cara do personagem. Eu só queria gravar esse vídeo, na verdade, principalmente para descrever um pouco de Dylan Dog, porque ele não é um herói. Comida dos gatos, os gatos correndo atrás da comida. Eu vou ter que cortar isso agora. Dylan Dog não é um herói, ele não é um personagem convencional de quadrinhos. Ele não é o Tex que nunca erra um tiro, ele não é o Super-Homem que é indestrutível, nem o Batman que tem um plano pra sempre, né? Sempre tem um plano pra tudo. Ele é um personagem falho, que erra, e erra, e erra, e a gente vê ele errar, que tem decisões erradas, que presume coisas erradas, mas também tem um quinto sentido e meio, quarto sentido e meio. E agora, fazendo o vídeo eu acabei esquecendo isso. Exatamente, o termo, ó. É que daí eu fico nervoso com a câmera. Ele tem essa percepção um pouquinho mais aguçada da realidade. Pra quem gosta de cultura pop, pra quem gosta de literatura, pra quem gosta de cinema, principalmente cinema de horror, ou coisas relacionadas ao horror, e nem necessariamente só horror, porque tem muito de poesia. Dylan Dog é, pra mim, um universo cultural. Eu não tava esperando isso quando eu tava pegando um gibi. Tava esperando a mesma coisa que eu espero no Tex, que eu abro, o mocinho ganha e o mal perde. Sempre. E é isso. Começo, meio e fim. Parece que o mocinho não vai ganhar. Pô, o mocinho ganhou. A vida é boa. A vida é maravilhosa. O bem vence, né? No Dylan Dog é diferente. No Dylan Dog, além de uma história com várias reviravoltas, que você nunca sabe o que esperar, você não sabe se o mundo vai acabar na próxima edição e depois vai voltar tudo ao normal. Você não sabe se o Dylan Dog vai ser preso no final e ele vai acabar a história na cadeia. Como tem uma edição que se desenvolve um monte de coisa, toda uma conspiração. No fim, o Dylan Dog vai pra cadeia, Blocha parece, liberta ele da cadeia e fala, ó, nunca mais fala disso. E daí tu pega, pô, essa conspiração toda tá aí, né? É real na história? E daí tu começa a ler outras histórias e tipo, mas peraí, e aquela conspiração ali? Ninguém vai falar daquilo? Do que aconteceu? E o Dylan Dog mesmo, no final, fica se questionando se aquilo foi real, se não foi. Porque tem toda uma discussão sobre drogas ali também. Mas o interessante de Dylan Dog é que tu não sabe o que tu tá esperando. Tu pega uma edição, te apresenta uma coisa, tem uma estrutura comum, que normalmente que é essa estrutura dessa edição aqui, né? Que vai estar se repetindo várias vezes, não sempre, mas várias vezes, que te apresenta alguma coisa, mas você nunca sabe pra onde ela vai te levar, né? Se o lobisomem, na verdade, não é um lobisomem, mas ele é um lobo que se transforma em homem na lua cheia, ou sempre vai pegar e inverter a sua expectativa. Esse é um dos principais motivos pelo qual eu sou apaixonado pelo Dylan Dog. Vou continuar fazendo esses vídeos, pretendo, né? Talvez não, né? Continuar fazendo esses vídeos e falar um pouquinho de edição por edição de Dylan Dog à medida que eu consigo. É isso. Espero que vocês leiam Dylan Dog. Quem já leu, continue lendo. Top. Lawrence fazendo um trabalho absurdo. Amitos trazendo não vou dizer trabalho absurdo, mas trazendo o importante, o filezinho ali nesses ônibus. Vale muito a pena ler.